Olá pessoal, tudo bem? O presente vídeo instrutivo tem como objetivo discutirmos um pouco acerca das alvenarias de vedação com bloco cerâmico, os equipamentos de proteção individual e os materiais e equipamentos empregados durante a execução desse sistema, o passo a passo de como a alvenaria de vedação é executada nas obras de engenharia civil, as normas que devem ser seguidas durante essa execução e as formas de verificação de qualidade do sistema depois de pronto. Inicialmente, realizaremos uma breve explanação acerca das alvenarias de vedação, que são aquelas que utilizam as vigas, colunas e lajes, as quais são responsáveis por distribuir todo o peso da estrutura através da fundação do solo. O sistema de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, como mostrado na figura com alguns dos elementos que o compõem, é o mais utilizado no Brasil e, além de suportar tão somente o peso próprio e as cargas de utilização, como armários, rede de dormir e outros, devem possuir adequada resistência às cargas laterais estáticas e dinâmicas, resultantes, por exemplo, da atuação dos ventos e de impactos acidentais. Uma última função dessa alvenaria é a de compartimentar espaços, preenchendo os vãos de estruturas de concreto armado, aço ou outras estruturas. Tais alvenarias podem ser empregadas tanto nas fachadas das construções, como o prédio que está nessa imagem, que são as paredes externas do mesmo, como nas paredes internas, além de poderem integrar muros de divisa, constituindo paredes com ou sem revestimento. No universo da engenharia civil, é extremamente importante e necessária a discussão acerca dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. O perfil dos casos das comunicações de acidente de trabalho, os CATs, de 2018, mostra que 70% das lesões registraram perda auditiva ou pelo menos um corte, laceração ou ferida no ouvido devido à não utilização dos equipamentos de proteção individual. Somente esse número nos mostra a importância da correta utilização dos mesmos para reduzir a incidência de acidentes no dia a dia da engenharia civil. Além de serem utilizados corretamente, ou seja, apenas para a finalidade a qual o EPI se destina, o mesmo deve ser acondicionado e conservado corretamente, onde qualquer alteração que o torne impróprio para uso deve ser prontamente notificada, para que o mesmo seja substituído e a obra tenha um prosseguimento normal. Os equipamentos de proteção individual essenciais a serem utilizados nas atividades que englobam as alvenarias de vedação são capacete, para proteger a cabeça de objetos que possam vir a cair de alturas maiores, o óculos, de proteção, para proteger os olhos de poeiras e objetos que vêm em direção aos mesmos, o protetor auricular, para diminuir a incidência de barulhos altos nos nossos ouvidos, e são muito presentes no dia a dia das obras de engenharia civil, a máscara, para que o ar respirado seja de melhor qualidade devido ao filtro que a mesma possui, as luvas de malha pigmentada, que protegem as mãos e garantem uma maior e melhor aderência aos equipamentos, as luvas de PVC, que protegem as mãos contra recipientes contendo óleos, graxas, solventes, cimento e outros, e as botas de segurança, para proteger nossos pés de objetos que possam cair em cima deles ou objetos pontiagudos que estejam no chão. Na execução de sistemas de vedação com bloco cerâmico tradicional, alguns equipamentos são fundamentais e de extrema utilidade para o correto trabalho de um pedreiro na execução do mesmo. São eles: a colher de pedreiro ou canaleta, para que se façam trabalhos com argamassa, chapisco e execução de alvenaria, o esquadro, para auxiliar na marcação de alvenarias, checando o ângulo no encontro entre duas paredes, a régua de nível de alumínio, que serve para auxiliar na conferência de prumo de paredes e no alinhamento, a desempenadeira lisa, que tem a função de dar o acabamento nos rebocos e assentamentos da alvenaria, a trena, para que possam coletar medidas na obra para marcar a alvenaria, conferir distâncias, alturas das janelas, altura de peitoril e pé direito, por exemplo, o prumo de parede, que tem função de conferir os prumos das paredes, verificando se elas estão retas verticalmente, a linha de pedreiro, para auxiliar na marcação de alvenarias com auxílio de esquadros, nível e inclinação de pisos, balde de argamassa, auxiliando no transporte de ferramentas de água e de massa, e o carrinho de mão, para o transporte da argamassa e areia em pequenas distâncias dentro da obra. Além disso, é claro, serão utilizados os blocos cerâmicos tradicionais, que devem ser assentados com furos na horizontal, e a argamassa, que irá ligar tais blocos, funcionando como uma espécie de cola e garantindo a resistência e as demais propriedades do conjunto. Para a execução do sistema de vedação com bloco cerâmico tradicional, iremos passar um vídeo rápido da Universidade Trisul, onde poderemos relembrar os EPIs e equipamentos utilizados durante a execução desse tipo de sistema, além do passo a passo desde a primeira fiada até o encunhamento, que é fazer a união da parede com a estrutura da edificação. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Trisul.
Você vai ver agora o passo a passo de como é feita a execução de uma alvenaria. Para começar, separe as suas ferramentas e equipamentos que você está vendo aqui na tela. Varra cuidadosamente os locais da primeira fiada. Em seguida, umedeça com o auxílio de uma brocha formando uma ponte de aderência. Os eixos principais do edifício devem ser transferidos para a laje em execução e o esquadro dos eixos deve ser conferido pelo analista e liberado pelo mestre de obras. Os eixos principais não possuem tolerância em relação às suas medidas. Não pode haver dúvidas quanto à confiabilidade dos eixos marcados, sendo que estes, preferencialmente, não devem ter interferências. Defina a posição das alvenarias conforme o projeto de demarcação a partir dos eixos principais, garantindo o nivelamento da primeira fiada, o esquadro entre paredes, as dimensões dos ambientes e os vãos das portas. Estique duas linhas entre os blocos de extremidade, sendo uma para a conferência do nivelamento e a outra para alinhamento da fiada da marcação. O chapisco industrializado deve ser previamente aplicado nas interfaces de estrutura com a alvenaria. As telas devem ser posicionadas na primeira fiada, e a cada 2 fiadas, ou conforme o projeto de vedações, e fixadas com pino de aço. Defina a posição das alvenarias conforme o projeto de marcação e caderno de paginação das paredes. Os escantilhões metálicos devem ser posicionados nas extremidades da alvenaria e nivelados com a utilização de régua e linha. Assente os blocos de cada extremidade, preenchendo 100% da cabeça do bloco e comprimir. Em seguida, estique uma linha para auxílio do nivelamento dos demais blocos e então proceda com o assentamento da fiada. As instalações elétricas devem ser compatibilizadas com a alvenaria, de tal forma que seja evitado ao máximo o recorte, conforme o projeto de vedação. Para isso, os eletrodutos devem passar através dos furos dos blocos. Nesta etapa, é fundamental o acompanhamento do eletricista. A argamassa deve ser aplicada utilizando canaleta, bisnaga ou desempenadeira apropriada, formando cordões nos 2 lados do bloco. Todas as juntas verticais de alvenaria devem ser preenchidas. A fixação da alvenaria deverá ser feita com a mesma argamassa utilizada no assentamento dos blocos. A espessura do vão para a fixação da alvenaria deve estar entre 1,5 e 3 centímetros. A última fiada da alvenaria deve ser feita com o meio bloco assentado com furo direcionado na horizontal, conforme especificado no projeto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos essas dicas simples e práticas sobre a execução da alvenaria. Até a próxima! É sempre importante estarmos atentos às normas, de forma a garantir que a execução do sistema se realize de maneira adequada e seguindo os padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores do Brasil. Cabe ressaltar algumas das normas mais importantes, que servirão de base para que vocês desempenhem seu trabalho de forma correta. São elas a NBR 15575, que dispõe sobre os requisitos de desempenho do sistema de vedação com bloco de cerâmica tradicional, a NBR 15270-1, que fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento dos blocos cerâmicos, e a NBR 13281, que estabelece os requisitos para a argamassa a ser utilizada no assentamento dos blocos. Como forma de verificação da qualidade, é necessário que todos se atentem muito bem à execução das alvenarias, que deve seguir fielmente as indicações do projeto, referente a materiais utilizados, detalhes construtivos, como as juntas e cintas, e o processo construtivo em si, como a forma de assentamento, ferramentas e os escoramentos provisórios. Além disso, é de extrema importância que saibam que a durabilidade da alvenaria de vedação de blocos cerâmicos se extingue quando a mesma deixa de cumprir as funções que lhe foram atribuídas, tanto
pela degradação que a conduz a um estado insatisfatório de desempenho, como pela obsolescência funcional, que nada mais é do que a desvalorização devido à inovação tecnológica. Como exemplo, podemos citar que para edifícios habitacionais de até 5 pavimentos, tem-se uma estimativa para a vida útil de projeto de paredes de vedação recomendada pela norma NBR 15575, sendo que para as paredes externas tem um mínimo de 20 anos e para as externas um mínimo de 40 anos. Para outros tipos de edifício, podem ser exigidos valores distintos de vida útil de projeto, segundo estimativas do próprio projetista e exigências do empreendedor, variando de acordo com cada projeto. Portanto, concluímos que a manutenção periódica preventiva é fundamental, como, por exemplo, traçando um cronograma anual de manutenção preventiva das estruturas e sistemas presentes em edificação, como o exemplo a seguir. E o nosso vídeo se encerra por aqui. Espero que nós tenhamos ajudado vocês a entenderem um pouco mais acerca das alvenarias de vedação e que, a partir de agora, a execução desse sistema seja sempre feita de forma correta e segura dentro da obra.